Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Educação em Pauta. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a produção da notícia, produção de fake news e o conceito de pós-verdade. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui no nosso estúdio o professor Antonino Condorelli, professor do Departamento de Comunicação Social do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que participou durante uma semana deste mês, da segunda semana de jornalismo da referida universidade, né? E que teve esse tema também da produção de fake news, não é isso, professor Antonino? Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Sim, de fato, o curso de jornalismo da UFRN organizou em maio a segunda semana de jornalismo, no qual foi debatido em uma série de eventos, minicursos, oficinas, conferências, o tema fake news e pós-verdade. Teve uma programação muito intensa, a semana aconteceu entre os dias 23 e 25 de maio. Teve uma programação muito intensa, sob a coordenação do professor Daniel Dantas e uma equipe de alunos voluntários que fizeram um trabalho excelente, com coberturas ao vivo e com uma organização impecável. E muitas das atividades da semana de jornalismo trabalharam justamente esse tema, a produção e disseminação de notícias falsas, e a lógica que faz com que hoje cada vez mais pessoas tendam a acreditar mais facilmente, atribuir mais facilmente status de verdade a notícias falsas do que a notícias produzidas dentro dos cânones jornalísticos convencionais. Das grandes mídias, não é? Exatamente. Das hegemônicas, digamos assim. Exatamente. Rapaz, vendo aqui a semana de produção, teve mostra de visual, né? Fotográfica. Sim. Do ponto de vista de minicursos ou de oficinas, cerca de 15 oficinas, quer dizer, um número bastante significativo. Bastante significativo, com certeza. Uma delas, a que foi proferida e organizada pelo senhor, fake news baseados em fatos reais, né, com exibição de documentário, debate sobre notícias falsas e mídias hegemônicas. Quem está em casa pode ser que esteja ouvindo, possivelmente poucos, né, ou dificilmente, tendo em vista que nesses meios digitais, sobretudo, a gente fala muito sobre isso. O que significa fake news? Mas aí vou ser um pouquinho redundante, mas vamos voltar a isso, até para que o telespectador que não conhece ele possa entender. O que significa fake news, né? Com certeza. Fake news é uma expressão em inglês que significa notícias falsas e que se popularizou em 2016, durante a campanha de Donald Trump nos Estados Unidos, em razão de um episódio no qual, dentro de um comício de campanha, o então candidato Donald Trump acusou a um repórter da CNN de produzir informação falsa a respeito dele. Ele pronunciou uma famosa frase que é "You are fake news", se referindo ao repórter, quer dizer, você é notícia falsa, no sentido de você é produtor de notícias falsas. E essa expressão, fake news, notícias falsas, se popularizou a partir de então e entrou no discurso mainstream, tanto no mundo jornalístico quanto também no mundo acadêmico. Começou a se discutir a questão da verdade no jornalismo a partir desse conceito, que não é novo, mas que foi popularizado durante a campanha de Donald Trump, que paralelamente, no mesmo ano, fez surgir um outro conceito, que é o de pós-verdade, que o dicionário de Oxford declarou em 2016 como a palavra do ano. Bem, esses dois conceitos encerram, né, contêm uma narrativa, um conjunto de pressupostos. O que estrutura esses dois conceitos é a ideia de que são duas grandes ideias. A primeira é que, hoje em dia, a relação do público de informação jornalística, dos receptores, né, de conteúdos informativos, com a informação midiática, né, com os conteúdos midiáticos, jornalísticos e não jornalísticos, nesse caso estamos falando do jornalismo, tende a privilegiar a confirmação de crenças pessoais, a checagem jornalística na hora de atribuir status de verdade e de confiabilidade à informação recebida. Esse é o primeiro pressuposto que
que essa narrativa das fake news e da pós-verdade estrutura. O outro pressuposto é a ideia de que o jornalismo produzido pelos veículos de imprensa ligados a empresas de comunicação, a grandes grupos de comunicação, praticaria um jornalismo profissional, detentor da verdade e da objetividade e isenção, que dentro da ideologia do jornalismo que se configurou historicamente, seriam os capitais sociais próprios, né, da atividade jornalística. Agora, eu pessoalmente sou bastante cético e bastante crítico com relação a essa narrativa, porque por vários motivos. O primeiro motivo é que o próprio conceito de notícia falsa é uma contradição em termos, no sentido de que dentro da própria ideologia do jornalismo, estou chamando de ideologia porque é um discurso que visa disfarçar relações sociais de poder, vou já voltar a isso, mas dentro dessa ideologia que o jornalismo configurou, uma notícia, o produto por excelência da atividade jornalística... Já é um direcionamento, né? Exatamente. Mas se pressupõe como checado na fonte e, consequentemente, verdadeiro. Então, a notícia em si, entendida jornalisticamente, já é por si, é por pressuposto verdadeira. Então, notícia falsa é uma contradição em termos jornalísticos. Se a notícia não é falsa. Seria, então, informação falsa. Do ponto de vista jornalístico, exatamente. Né? E a outra questão é que, do ponto de vista conceitual, para mim é problemática, é a ideia de que fake news, a ideia de notícia falsa, de informação falsa, foca muito na veridicidade dos enunciados que são apresentados. Então, uma notícia seria verdadeira se um enunciado corresponderia a um estado de coisas factual, empiricamente verificável. E seria falsa se não haveria essa correspondência. Sendo que é perfeitamente possível produzir desinformação, desordem informacional, apenas com notícias verdadeiras, meias informações, ou uma articulação, uma construção narrativa que articula entre si proposições que em si, individualmente, são verdadeiras, mas para produzir um efeito de sentido global que contém muitas desinformações, que não é necessariamente informação falsa, mas uma informação direcionada, distorcida, parcial a respeito da realidade. Uma crítica que a gente tem que se fazer em relação a essa concepção, digamos assim, conceitual da fake news, né? Muito tempo atrás, em um jornal daqui, um caso familiar de um acidente onde algumas pessoas inevitavelmente morreram. Em casa a gente tem um encarte de jornal com uma fotografia. Não vou dizer o nome do jornal porque está muito próximo a gente. Quer dizer, um jornal impresso que ainda está aí rodando nos dias de hoje, mas quer dizer, uma informação inverídica em função de uma foto. Eu não sei se você lembra da escola base do Rio de Janeiro, de 94. Claro. Quer dizer, inevitavelmente foi, não sei se a gente pode classificar como uma fake news, mas foi a produção de uma notícia sem uma investigação, né? Então, quer dizer, isso sempre teve muito presente, né? Justamente, é por isso que a ideia de pós-verdade distorce e desvia o foco, né, da percepção. Por quê? Porque deixa entender que haveria uma verdade jornalística da qual a mídia corporativa, comercial seria detentora e que os produtores de informação falsa, desordem informacional, na forma de fake news, seriam exclusivamente mídias alternativas, não profissionais, produtores pagos para disseminar fake news, como se a mídia corporativa não participasse também da produção deliberada, constante e sistemática de desordem informacional. Você citou uns casos bem contundentes e poderíamos citar muitos outros. Lembramos do boi mate, da famosa barriga jornalística do boi mate da Veja, alguns anos atrás, a ficha falsa sobre Dilma Rousseff, a suposta ficha falsa do DEOPS, publicada pela Folha de São Paulo. E a maioria teve que se retratar depois, né? A maioria tiveram que se retratar, mas a questão é mais... Depois de jogada a informação, exatamente. Né? E o buraco é até mais embaixo, porque, veja, a gente pode citar casos gritantes de realmente notícias falsas veiculadas por má checagem ou por má fé por mídias corporativas, mas constantemente, diariamente, o que a gente presencia é uma forma mais sutil de desordem informacional, é apresentar informações que em si
são verdadeiras do ponto de vista da veridicidade, da correspondência do enunciado com uma realidade factual, mas apresentadas de uma maneira a gerar percepções distorcidas da realidade. Não sei se você se lembra de uma capa recentemente, do ano passado, de um grande jornal, de um jornal importante, né, da grande mídia brasileira, que foi no dia em que foram descobertas muitas malas de dinheiro no apartamento de Gedel Vieira em Salvador, e ao mesmo tempo Rodrigo Janot fez uma denúncia contra o PT, Lula e Dilma, por suposta organização criminosa. Então, a manchete do jornal, em letras garrafais e ocupando o espaço inteiro da página, todas as colunas, era sobre a denúncia de Janot, enfatizando a questão a ideia de organização criminosa atrelada a Lula, Dilma e PT. E abaixo tinha a foto das malas encontradas no apartamento de Gedel Vieira, cheias de dinheiro, com um texto muito pequeno, se referindo à notícia das malas, sendo que a percepção visual que a diagramação da capa gerava atrelava a imagem à manchete. Então, a manchete referente à denúncia de Janot era verdadeira, aquela informação era verdadeira. A informação visual das malas de Gedel Vieira também era verdadeira, mas a percepção visual, a diagramação do jornal produziu um efeito de sentido de desinformador. Então, a questão é essa, na verdade, se pode fazer desinformação apenas com notícias verdadeiras. Isso é o que se tem feito com a mídia tradicional hegemônica do nosso país, não é isso? Constantemente, o tempo todo. Locais também, de políticos muito conhecidos e presos. Exato. Inevitavelmente é o reflexo da nossa cultura brasileira, da mídia, não é isso, professor Antonino? Na verdade, não é um fenômeno somente brasileiro. Claro. Justamente, né, a campanha e a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016, a Brexit, e vários outros fenômenos, o crescimento exponencial da extrema-direita xenófoba, ultraconservadora em muitos países da Europa, inclusive ganhando eleições, processos eleitorais, através de desinformação circulando em redes sociais digitais, são fenômenos globais, generalizados. Mas realmente existe uma falsa ideia de que haveria uma dicotomia muito clara entre uma mídia corporativa hegemônica, detentora da verdade, do jornalismo profissional, isento, objetivo, garante da correção da informação, e um jornalismo aparentemente neutro, e aparentemente neutro, e a ideia de uma aparente um suposto jornalismo amador, não profissional, propagador de fake news, quando nós sabemos que a fronteira entre os dois é muito mais fluida e maleável do que a gente vê, e também que as próprias fake news, né, a própria informação falsa, manipulada, distorcida, nasceu nas práticas né, sistemáticas e deliberadas da grande mídia corporativa. Professor Antonino, a gente vai precisar fazer uma pausa, mas voltando sobre esse assunto, se de caso não saia daí, já a gente volta conversando sobre a produção de informações e notícias no nosso cotidiano e também o conceito de fake news, como ele acontece para cada um de nós, como a gente recebe essas informações duvidosas. A gente se vê no próximo bloco. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos no intervalo e eu continuo a conversar com o professor Antonino Condorelli sobre a produção jornalística, a produção de informações e também sobre a fake news, que vem atravessando os discursos, né, diversas campanhas. A gente estava falando sobre a mídia hegemônica, professor Antonino. Eu queria lhe perguntar, é nesse processo que surgem então processos contra-hegemônicos, como a mídia ninja ou como outras alternativas de produção jornalística? Certamente, a situação, a configuração, especialmente no Brasil, né, do sistema das comunicações, na forma cada vez mais forte de oligopólios, ou seja, de concentração da propriedade dos meios de comunicação, dos grandes meios de comunicação, nos meios de comunicação de maior alcance, em poucas mãos, nas mãos de poucos grandes conglomerados, grandes empresas midiáticas, certamente produziu ao longo dos anos, não é de agora, claro. Mas com as mídias, com as tecnologias digitais de informação, esse fenômeno se potencializou, produziu a emergência de mídias alternativas contra-hegemônicas que se propõem a apresentar novas narrativas, diferentes e a furar, né, esse bloco homogêneo, né, esse bloqueio da informação produzida pelas mídias hegemônicas. E é justamente aí que reside um grande perigo da narrativa do combate às fake news, a narrativa oficial do combate às fake news propagada pela mídia hegemônica, exatamente porque, como eu tentei mostrar, a narrativa de que as mídias hegemônicas seriam as detentoras legítimas do jornalismo profissional e, portanto, da verdade, né? Exatamente, do padrão, entre aspas, portanto, da verdade jornalística, serve para deslegitimar automaticamente toda e qualquer narrativa jornalística que não se enquadre dentro dos padrões de produção da notícia da mídia hegemônica, criando a percepção de que todas as mídias alternativas, indiferentemente, sejam produtoras de fake news, de notícias falsas, ou pelo menos de uma informação partidária, parcial, militante, isso é como se queira chamar, que não seria portadora de verdade, porque apenas o jornalismo hegemônico seria detentor dos procedimentos produtivos que garantiriam a verdade jornalística. E a gente viu que não é assim que opera a mídia hegemônica, até porque o próprio conceito de verdade, assim como se implantou na ideologia jornalística, é uma construção socio-histórica, né? Poderíamos, que não vem ao caso, mas poderíamos discutir a respeito do o que é verdade, né? Que é verdade. Em termos Foucaultiano, etc. Então, assim, é uma narrativa perigosa, porque, por um lado, é verdade, sim, que existem produtores profissionais de fake news que operam à margem do sistema oficial das comunicações, muitas vezes fazem isso ou por dinheiro, ou porque, por interesses políticos, são ligados a movimentos políticos. Aqui no Brasil temos vários, MBL, Revoltados Online, Vem Pra Rua, etc. Isso transformou numa ferramenta, né?
Exatamente, se torna uma ferramenta de propaganda, de influência da opinião, etc. Então, por razões políticas, ou meramente para ganhar dinheiro, porque o Google premia a informação visualizada, clicada, etc. E o Facebook até pouco tempo atrás fazia e continua fazendo, apesar das declarações de intenções. E o Twitter também está muito, né? As contas do Twitter foram identificadas dentro da última campanha presidencial, né? Sem dúvida, sem os dúvida. Candidatos, porque né? também e às vezes pela mesma empresa, né? Pela mesma empresa, exatamente. O que é curioso. Por isso que, assim, é verdade, existem, então, produtores, isso à direita e à esquerda, também existem produtores profissionais de informação falsa que visam disseminar fake news, notícias falsas, com o intuito de influenciar. Direcionar também o debate, não é só quando você lê a notícia falsa, né? Exato. Contornar, né? Para pautar a agenda, direcionar o debate, e a própria, obviamente a gente não vai entrar na questão da teoria do agendamento, mas claro. o editor, né, o gatekeeper, ele sempre foi uma pessoa que selecionou, né? Que selecionou, justamente. Então, assim, existe tudo isso, mas a ele não se contrapõe um jornalismo profissional, isento, detentor de verdade e não provocador de desordem informacional que combateria o desordem informacional. Se contrapõe uma, vamos chamá-la assim, para usar uma expressão do professor da UNB, Universidade de Brasília, Luiz Felipe Miguel, uma desinformação no atacado que permite aos produtores profissionais como o MBL e outros de praticar o varejo. Por quê? Porque a percepção da realidade, o discurso homogêneo produzido sistematicamente pelas mensagens produzidas e veiculadas a diário em mídias impressas, televisivas, radiofônicas e digitais pelos grandes conglomerados de mídias, tendem a criar uma percepção da realidade que favorece, que apesar de não utilizar explicitamente notícias falsas, favorece a produção em massa de notícias falsas por parte dos produtores extra-institucionais. Vou citar ainda o professor Luiz Felipe Miguel. A ideia de que, hoje em dia, no Brasil, as instituições democráticas funcionariam de forma republicana. Uma ideia que é um pressuposto do discurso da grande mídia hegemônica a respeito da realidade, é fake news. A ideia, e muitas outras, assim como muitas outras ideias de que existiria uma doutrinação de esquerda nas escolas, é fake news. Então, existem toda uma série de concepções que são assumidas de forma acrítica, são utilizados como pressuposto na construção das narrativas da grande mídia hegemônica, que criam uma ambiência, um discurso geral, ideológico, que favorece que produtores do varejo de notícias falsas. Isso é muito complicado, né? Você que está em casa, só para ter uma noção, o Estadão, em uma matéria recente, 2018, fatos, né, que foram levados até você em casa das campanhas, né, também em relação à reforma da Previdência, são fake news. Quer dizer, coisas do próprio governo, né, que foram levadas até a sua casa pela grande mídia hegemônica. A própria ideia de que haveria um rombo na Previdência por causa de supostos benefícios é uma fake news veiculada amplamente pela mídia corporativa. Porque quem mais deve são o quê? As grandes corporações. As grandes corporações. Então, Antonino, obviamente, vou fazer uma pergunta e vai ser redundante, então, você é a favor, obviamente, da regulamentação dos meios. Sim, certamente. Seria o próximo passo ideal para que a gente pudesse combater isso, essa realidade? Certamente. Para combater as fake news, a desinformação, que, não, como eu tentei mostrar, não se reduz a notícias falsas, certamente apenas confiar em agências de fact-checking, de checagem, de verificação de informação. Que também, por outro lado, também se transformou em outro nicho de mercado para os jornalistas. Né? Exatamente, para os jornalistas, e muitas ligadas às próprias grandes conglomerados midiáticos, então adotam os mesmos critérios de seleção daquilo que é checado, né? Então não é suficiente, claro. Sim, é importante a gente ter definir critérios claros para tentar identificar o que é falso e o que é verdadeiro e tentar pautar o debate nas informações que são sim verificáveis. Mas mais importante ainda do que isso é garantir uma efetiva pluralidade de vozes, né, na esfera pública, e isso só com uma regulamentação da mídia que ataque a concentração de propriedades. Obviamente que não existe uma receita de bolo, mas como professor, quais são as dicas que a gente poderia dar para quem
está assistindo o nosso programa, por exemplo, para ao receber uma mensagem no WhatsApp, uma foto, um texto, um link de um site não confiável, existem algumas dicas para que você possa chegar ao momento de dizer, isso aqui é uma fake news? Bem, dicas existem várias, critérios múltiplos, mas a mais básica é procurar outras fontes, né? Não confiar apenas em uma única fonte, procurar no próprio Google, isso é possível, quem publicou essa informação. É sempre o mesmo site? Ou são vários sites que citam várias fontes, a mesma informação foi confirmada por várias texto, fontes, né? Porque às vezes eles vão copiando. Exatamente, é o mesmo texto ou são textos diferentes e a mesma informação, mas veiculadas por múltiplas fontes com textos diferentes, isso garante uma maior confiabilidade de que essa informação tenha sido checada. Então, são dicas básicas, mas que prestar atenção na redação, né? Geralmente, notícias falsas são escritas em um português que não segue a norma culta. Então, são questões básicas, mas que não custa nada, demora poucos segundos, no máximo minutos, e é possível, sim, que uma informação você verificar. Basta que você leia, né? Porque muita gente já recebe e já é motivado e já compartilha. Uma coisa que acontece muito, professor Antonino, as pessoas veem uma manchete e compartilham, se aquilo dali realmente vai dar ibope. Né? Agora, muitas vezes chegam a dizer, isso é uma fake news, mas de fato não é. É uma notícia de 2014, 2015, 2016. Então isso não é fake news, é apenas uma notícia atrasada, né? Mas é desinformação. Não é fake news, mas é desinformação. Então, é sempre é muito importante. O que pode gerar, no discurso atual, uma informação equivocada, né? Quando você tem dúvida a respeito da veridicidade de uma informação, ou quando você quer ter certeza de que está contribuindo para disseminar informação verdadeira, qualificada, clique nos links que recebe, confira as datas, confira a redação, procure esta mesma informação no Google para ver se outras fontes, né, se há diversas narrativas a respeito dessa informação, se é sempre o mesmo texto, se é sempre a mesma fonte, porque essas são dicas básicas, mas que permitem qualquer pessoa, não precisa ser um profissional de checagem de fatos, qualquer pessoa pode fazer isso e verificar se está contribuindo para disseminar informação falsa ou está contribuindo para a não disseminação desse tipo de informação. Essa fácil disseminação nas mídias digitais, né, tem feito com que sites de humor eles passem também a pautar as nossas conversas. Verdade. Né? A gente tem, por exemplo, o sensacionalista. Aí a pergunta é, aparentemente não é uma notícia falsa, mas tem esse viés, né, ideológico, todo mundo sabe, direcionamento do texto. Mas a gente também tem outros sites de humor que terminam fazendo com que o debate público sobre um assunto ou outro. Até que ponto a gente precisa também ter um tato na averiguação desses textos, dessas fotos, desses memes que são criados? Eu acho que aqui é uma questão que vai mais à raiz. Por quê? Porque a partir do momento que você constata que muitos usuários de redes sociais digitais tendem a interpretar como notícias, como informação verídica, verdadeira, conteúdos de humor, que deliberadamente são produzidos com esse fim. A questão estamos vivendo em um universo no qual o analfabetismo funcional e o analfabetismo midiático é muito elevado. Então, a gente precisa trabalhar isso desde muito cedo, né? Na educação básica, na educação universitária. Nas escolas, a gente precisa alfabetizar mediaticamente, fazer uma leitura, alfabetizar e treinar, né? Instruir as crianças, os jovens a fazerem uma leitura crítica das mídias de maneira a saberem identificar e reconhecer, né, a terem consciência dos processos de produção, dos conteúdos que são veiculados e recebidos em todas as mídias, inclusive as digitais e as redes sociais, e portanto, saberem distinguir, né, os diferentes tipos de conteúdo para que o debate seja mais qualificado. É uma questão que vai à raiz da questão. Ou seja, nós estamos falando de analfabetismo midiático, nesse caso. Que esse assunto possa ser mais debatido, né? Em um cenário onde cada vez menos disciplinas são ofertadas das ciências humanas, pensar em uma educação para as mídias complica.
Professor, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo acabou, Eu que mas agradeço. eu agradeço pelo nosso debate de hoje. Obrigado. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta, sempre fazendo o convite para que você possa também nos acompanhar às 10 horas da manhã aqui pela TV Câmara ou nos programas que já foram lá no nosso canal do YouTube, que é do Campus de Educação à Distância do IFRN. Até o próximo programa.